Olá meninas, tudo bom? Bom meninas, no videozinho de hoje eu resolvi trazer a mãozinha de uma cliente. É uma primeira sessão da manicure russa completa. E enquanto vocês vão vendo e eu vou explicando um pouquinho a técnica, eu vou intercalar umas perguntinhas que eu recebi no Instagram. E se você tiver alguma dúvida e não quiser deixar aqui nos comentários, manda para mim lá nos directs do Instagram. E assim eu respondo por lá e também em um outro vídeo aqui. Porque a tua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também. Tá? Lembrando que não existe dúvida boba. Que se tem alguma dúvida, me pergunta, não tem problema nenhum. A gente não nasce sabendo. Ok? E a tua dúvida pode ser a mesma de outra pessoa. O arroba do meu perfil do Instagram tá na descrição desse vídeo, lá no final, e de todos os vídeos daqui do canal. Bom, e agora vamos para a técnica. Vocês estão vendo, eu já mostrei lá no começo do vídeo como chegou a mãozinha. Vocês podem ver que é uma cutícula que tá bem grudada na unha, né? Na primeira sessão, eu gosto sempre de usar um palitinho de laranjeira para dar uma descoladinha dessa cutícula. Depois, a partir da segunda sessão, eu já uso o palitinho de plástico, porque além de mais bonitinho, é melhor para a cliente levar para casa. Então, vocês podem ver que eu vou descolando toda essa cutícula, devagarinho. Os palitinhos de laranjeira estão cada vez piores. Então, às vezes, é preciso usar 2 ou 3 numa sessão, porque a pontinha deles vai se desfazendo. E uma dica que eu acho bem importante é que desde que vocês comecem a treinar manicure russa, vocês já façam usando luva. É muito complicado a gente aprender uma técnica, aprender algo novo, sem usar luva, e depois colocar a luva. Parece uma coisa boba, mas vai fazer toda a diferença para vocês, tá? É complicado depois colocar a luva. Eu sofri bastante, porque como no começo eu fazia só em mim, isso falando lá de antes, quando eu fazia alongamento, né, que eu comecei fazendo só em mim. Quando eu comecei e depois em umas amigas, quando eu comecei a trabalhar realmente profissionalmente com as unhas e que para dar um ar mais profissional e de higiene, né? Eu comecei a usar a luva, foi bem complicado. Então não caiam nesse mesmo erro. Então vamos continuar aí. Afastando a cutícula, dando uma levantadinha. Pode ver que ela tá bem grudadinha e tem bastante cutícula grudada na unha. Pode ver que eu pego o palito meio de cantinho. E a intenção não é empurrar essa cutícula como se faz com um afastador daqueles de metal na manicure tradicional. A ideia é só dar uma levantadinha mesmo. Não é afastar ela, nem empurrar lá para dentro, tentando liberar espaço. Não é essa a ideia. Pena que às vezes a mão fica na frente, né? Porque a câmera tá num ângulo ali paradinha. E agora, vamos dar uma lixadinha para acertar a unha. Eu gosto de usar essa lixa pequenininha, quando tem que lixar pouco, quando é só para acertar. Eu só uso a lixa grande quando tem que diminuir muito o comprimento da unha. Tá? A parte da lixa eu acho que não é muito importante, né? Então, acho que eu vou dar uma
uma cortadinha aqui no vídeo para não ficar chato. Ó, uma mãozinha já tá pronta. Passamos a escovinha. E agora a gente vem com a lixinha 720F. Pode ver que a gente vai tirando toda aquela cutícula que ficou grudadinha na unha, com a pontinha dela, e depois a gente vem com ela de lado, bem suavezinho, tirando a parte oleosa da unha. Eu gosto de virar a mão da cliente, começando sempre lá de um ladinho e vindo. Não precisa apertar a lixa na mão da cliente, na unha da cliente, tá? É bem suavezinho, mas é importante notar que a unha fica áspera, que não fica nenhuma partezinha brilhosa. Senão, nessa partezinha brilhosa, vai ocorrer o descolamento do gel. É muito importante a preparação da unha. E é a parte mais importante, pensando na blindagem. Eu não consigo deixar com o som, porque o meu aspirador, ele é bem barulhento. E eu já tive um problema já de machucado na córnea, por não usar o aspirador, por causa do barulho. Porque o aspirador que eu tinha na Europa, ele era muito bom e não era barulhento. Mas aqui no Brasil, infelizmente, o único aspirador bom é esse. E ele é bem barulhento. Então, é bem difícil gravar com o som mesmo, tá? Por causa do aspirador. Olha lá, tinha ficado um pedacinho grudadinho, voltei com o palitinho para não machucar aquele cantinho ali. No vídeo parece que tá apertando a broca, né? Mas pode ter certeza que não tá. E vocês podem ver que eu vou limpando com o dedo mesmo, tirando o excesso do pozinho. Eu acho que não é necessário o uso de escovinha, além de pouco higiênico, ou até se fosse para usar e descartar, um desperdício, né, de material. Eu não sou a pessoa mais ecológica do mundo, porque primeiro eu prezo pela higiene e depois pela ecologia, mas acho que uma escovinha para descartar para cada cliente já seria um abuso, né? Acho que não é necessário. O necessário é que a gente veja um resultado limpo e bonito no final. Ele não tem que estar sempre limpo, ele tem que estar visível. E eu acho que a gente consegue ver bem sem usar a lixinha. A lixinha, não, desculpa, a escovinha. Okay? Porque a cliente nem vai ficar olhando ali. A cliente tá conversando, tá fazendo as coisas dela, não tá
prestando atenção ali. Então, agora a gente limpa com essa escovinha mais superficial e vamos para outra mão. Podem notar que com a pontinha dessa 720F, eu também não empurro a cutícula lá para dentro, como a gente costuma fazer na manicure tradicional. Tá? Também esqueci de falar que eu sempre peço para que as clientes venham sem esmalte. Se a cliente vem com esmalte, eu cobro a mais. E não gosto que venha com esmalte, porque eu não tenho acetona, removedor de esmalte, nada disso. Então, tem que ser removido, o esmalte tradicional teria que ser removido com a broca. E com a broca, o esmalte tradicional patina, coisa que o esmalte em gel não. Então, além de me dar mais trabalho, demorar muito mais tempo, às vezes numa remoção de esmalte tradicional leva 30, 40 minutos só para remover o esmalte, porque patina muito na broca e eu não tenho outra forma de tirar. É bem complicado. Então, eu sempre peço para que venha sem esmalte, de preferência que tire o esmalte um dia antes, para que o gel tenha uma boa aderência, para que não afete, né, a aderência do gel. Vamos lá, continuando. Uma outra dica que eu quero dar é que vocês já comecem a treinar usando o pedal do motorzinho. No começo parece complicado coordenar a mão, pensar e ainda apertar lá o pedal, mas melhora muito o tempo de mesa, porque senão cada vez a gente tem que parar, tem que ir lá desligar o motorzinho, ligar. Assim, o motor, com o pedal, o motor só ativa quando pisa lá no pedalzinho, né? Então, principalmente para a próxima broca, vocês vão ver que é bem útil o pedal. Porque como eu uso ela muito para limpar a área ali da cutícula, como se fosse um palitinho, sem a broca, sem o motorzinho tá ligado. Então, imagina que cada vez eu tivesse que parar, apoiar ali a caneta do motorzinho, desligar o motorzinho, pegar a caneta outra vez, limpar, sabe? Demoraria muito mais. E vamos para o último dedinho. Esse último dedinho sempre tem um monte de cutícula e é o dedinho mais sensível. Não dessa cliente, de todas as clientes, tá? E terminando com a 720F. Limpar, dar uma limpadinha no aspirador. E vamos vir com a 830F. Tá vendo como não é força, é jeitinho.
Ó, ali não tô apertando o pedal, tá? Aí sim. Ó, não tô apertando. Eu viro mesmo o dedinho da cliente. Assim ela não dorme, fica conversando comigo. Ó, pode ver, nessa parte eu não tô apertando, o motorzinho não tava ligado, ó, não tá ligado. Agora sim tá. Eu vou passando a pontinha ali para um lado e para o outro, para ver se tá bem limpinho, se não tem nenhuma pelezinha grudada ali por baixo. Okay? Para ficar também um acabamento bonito do esmalte. Já vai dando uma limpadinha do lado também do dedinho, né? Olha. Vejo se não tem nenhuma pelezinha grudadinha ali dentro. Alguns pedacinhos já vão levantando, já vão soltando e pulando com essa broquinha 830F mesmo. Como eu falei lá no vídeo dos materiais, eu gosto muito dessa broquinha 830F, porque ela não é tão pontuda quanto as brocas que geralmente usam na manicure russa. Então, eu acho uma broca muito mais segura para usar, principalmente no começo. Mas eu, por mais que eu não esteja no começo, eu gosto de usar ela. Tá? Eu acho ela bem cômoda para trabalhar. A outra tem uma superfície muito grande de broca, às vezes encosta na unha. Não, essa é mais fácil da gente... não é dominar, mais fácil da gente controlar toda a extensão dela, tá? Porque às vezes com uma broca mais longa, a gente tá lá cuidando da ponta e às vezes o final dela encosta na unha. Então a intenção é que não encoste nada, né, na unha. A não ser que tenha ainda alguma cutícula grudadinha na unha, aí sim a intenção é descolar. Mas geralmente a cutícula da unha já foi toda descolada com a 720F.
E uma dúvida que vocês me perguntaram lá é se pode usar as brocas que vêm com o motor. Gente, as brocas que vêm com o motor, elas são bem ruins. Primeiro, elas não são brocas diamantadas, né? Elas são... Não sei para que elas servem, aquelas brocas. Elas são bem ruins, sabe? Eu jogo elas fora. Elas não vão dar um acabamento assim, elas não servem. Para manicure russa, não, tá? Ó, agora vamos para outra mãozinha. Outra coisa que perguntaram é se pode usar as brocas com a lista azul, ao invés da lista vermelhinha ali, da lista azul. Eu não gosto, tem bastante profissionais que usam a lista azul. Eu acho ela grosseira e acho que para quem tá começando ela é perigosa, tá? Você vai machucar bastante a cliente com a broca da listinha azul. Então, eu gosto da vermelha, acho que a azul não tem nenhum ponto positivo para mim. Tá? E outra coisa que perguntaram é se pode usar, né, outros tamanhos de broca, da 830F ou da 7F, da bolinha. Pode. Eu não gosto, eu uso essas. Tanto a cilíndrica lá, aquela de bolinha. Eu gosto da 7F, eu acho que ela tem o tamanho ideal para fazer um acabamento bonito e não pegar muito em cima do dedo, porque às vezes o dedo tá sensível, às vezes tem muita pelezinha. Às vezes, quando tem muita pelezinha, a gente precisa encostar ali, por mais que machuque um pouquinho, a gente precisa passar ali em cima das pelezinhas para eliminar e para dar uma cauterizada nas pelezinhas levantadas. Mas se não tem pelezinha levantada e o único que tem é aquela parte ali de cima do dedo, principalmente do polegar e do dedinho, que tá bem sensível, com uma broca cilíndrica maior, a gente vai estar sempre encostando ali e não precisa, tá? Outra dúvida foi por que eu não uso aquela broca escovinha para limpar a cutícula. Não a escovinha em si, uma broquinha, né, escovinha. Porque igual que a escovinha de mão, assim, eu acho igual a de anti-higiênica. Aquela broca escovinha eu só uso no final do trabalho para limpar as brocas, para tirar o excesso de pelezinha que ficou ali, antes de começar a desinfecção e a esterilização. Tá? E outra dúvida é por que eu não uso o motorzinho primeiro para um lado e depois para o outro. Porque eu prefiro usar todo para esse lado e ir virando a mão da cliente. Eu não gosto de pegar da metade do dedo para um lado, da metade do dedo para o outro, porque às vezes a cutícula quebra ali bem no meio do dedo e pode começar a levantar a pelezinha. Pode ver que ali, ó, a cutícula tá quebrada de um ladinho, então, mas porque ela já estava. Então,
aconteceria isso em em todos os dedos, no meio da cutícula, se eu fosse para um lado e depois para o outro. E indo só de um lado, dá para limpar bem, eu tenho mais controle. É só a gente aprender ali como puxar nos cantinhos. Tá? Tem que dar uma viradinha maior no dedo. Sempre limpar bem assim esse cantinho da pontinha ali da unha, que sempre fica ali, ó. Para quem ainda ficar com dúvida dos movimentos da broquinha, dá para colocar ali em configuração ali do vídeo e colocar no tempo de reprodução para reproduzir mais devagar ainda, tá? Para reproduzir em 0,5, o 0,75, para ver bem como eu puxo ali a broquinha, a posição, né, da broca. Porque como eu tô com a cliente, mais devagar que isso não posso fazer, né? Senão a cliente me despede. Ok, agora limpando. Agora a gente vem com a DBS 13, limpando bem os cantinhos ali, onde tem alguns calinhos sempre. Tá? Encostando, tocando ali com a ponta do dedo, para sentir se o calinho foi embora ou não foi. E aí, se o excesso da cutícula não saiu com a 830F, a gente retira o excesso com a DSB 13, ok? Pode ver que é bem superficial, mas ali no cantinho a gente pode colocar um pouquinho mais de força se tiver um calinho, tá? Porque a ideia é deixar esses cantinhos bem suavezinho. Mas só pode colocar mais força se tiver calinho. Se não tiver, a gente não coloca. Se a cutícula, se o dedo é bem suave, é bem delicado, às vezes a gente nem passa essa DSB 13, tá? Eu já vou trazer mais algum caso de alguma cutícula bem sensível, onde eu não uso essa broca. Ó, pode ver que nessa parte, não, na outra, aí eu passo bem devagarinho, e nessa parte do ladinho, eu passo um pouquinho mais forte. Mas não é forte, não é apertando, tá? Pode ver que eu quase nem encosto nela e ela já vai soltando. Por isso que às vezes eu tenho que passar muitas vezes,
porque como eu quase nem encosto nela, às vezes eu movo a broca e não encosto, então eu tenho que voltar e encostar. Às vezes eu só passo no ar. Limpa também por cima, onde tiver algum calinho. Ó, sentir se tem algum calinho. E uma outra dica é, se a cutícula for muito sensível, se ela for uma cutícula úmida, é difícil saber se a cutícula vai ser úmida ou não. Geralmente, quando a gente vai passar 830F, se essa cutícula é úmida, ela fica elástica, ela não salta. Com essa broquinha aqui, com a DSB 13, ela também não salta, tá? Ou se a gente sentir que a mão da cliente tá úmida, tá tipo meio molhada, tá? Eu gosto de usar um talquinho antes. Então, eu uso o palitinho de laranjeira, daí eu passo o talquinho, daí eu vou lixar a unha, enquanto isso aquele talquinho já dá uma secada na cutícula, tá? Eu gosto de usar o talquinho mesmo da Granado, aquele talco antisséptico, do vidro, pote, né? Marrom, bege, meio dourado assim, sabe? Aquele que a gente geralmente usa para os pés, para colocar no sapato, no tênis, né? Não precisa colocar uma quantidade muito grande, tá? Eu já vou trazer alguma mãozinha que tenha precisado do talco também. Geralmente no dedão tem bastante calinho, né? Ali do lado. Aí, quanto às brocas, muitas me perguntaram a marca das brocas. Gente, as brocas que eu uso são brocas importadas. Eu tô vendendo elas pelo direct do Instagram, enquanto eu não coloco elas em alguma plataforma de venda. Mas vocês podem comprar também aquela daquela marca American Bourse, que ela é boa também. Ela não é tão boa quanto as importadas, mas ela é boa também, tá? Só que geralmente é difícil encontrar um número ou outro delas, então eu já nem coloco mais a indicação delas, porque cada vez que eu coloco me dizem, essa tem falta, essa. Então, ó, limpando ali o dedinho, do lado também, um calinho, uma pelezinha solta. Ó, do ladinho do dedão sempre tem bastante calinho. A não ser que seja um dedo muito sensível, né? Muito delicado. Pode passar por baixo da unha, assim, um pouquinho também. E vamos para outra mão.
Ó, nessa parte já tá bem sensível. Ela já tinha ali uma pelezinha levantada ali no meio. Então tem que ir com muito cuidado. Quase nem tocar. Me fizeram bastante perguntas sobre a blindagem, mas eu vou deixar para fazer um vídeo só sobre blindagem, só com perguntas e respostas da blindagem, ok? Porque tem pessoas que às vezes não têm interesse na manicure russa, mas têm interesse na blindagem, né? Então, melhor deixar separadinho para ficar mais fácil das pessoas encontrarem. Eu não indico fazer a blindagem sem a manicure russa. Ela nunca vai ter a mesma durabilidade do que se fizer a manicure russa por causa da preparação da unha, né? A unha tá bem melhor preparada com a manicure russa para depois receber a blindagem. Uma unha sem a manicure russa, ela nunca vai estar 100% preparada. Se afastar bem ali a cutícula e tudo, sempre vai ficar a cutícula grudada na unha. Ou vai ficar a cutícula grudada na unha, ou o acabamento ali na área da cutícula vai ficar feio, vai ficar grosseiro. Tá? Ter um acabamento delicado na parte da cutícula sem a manicure russa é complicado. Talvez fique na hora com o alicate ou com a tesourinha, mas depois de uma semana não sei, né? Porque você tem corte e o acabamento é outro. Eu não vou cortar o vídeo, gente, para quem tem interesse, né? Se você não tem, se não quer ver o vídeo inteiro, vai dando uma passadinha. Só cuida para não perder aí as respostas das dúvidas. Então, lembrando que quem quiser essas brocas importadas, eu não tenho ainda em grande quantidade. Eu tô esperando uma grande quantidade chegar aí para poder colocar numa plataforma dessas de venda, para que fique mais fácil para vocês e até mais fiável, né? O processo todo de venda. Mas se vocês quiserem passar o CEP de vocês no direct lá do Instagram, para eu calcular o valor do frete. Dependendo do número de brocas, pode ser feito até 10 ou 12 vezes no cartão, dependendo do cartão, tá? Pagando, né, o jurinho ali do cartão, tá? Eu não vou falar aqui o preço das brocas e nem deixo ali na descrição, porque esse vídeo pode ser visto tanto hoje quanto dentro de um ano. E daí é complicado, né, gente, colocar o preço e tudo, porque... Primeiro que como elas são importadas, elas dependem do câmbio da moeda, do tanto que o real vai estar valorizado ou não dentro de um ano, né? Então, fica complicado falar o preço, mas qualquer coisa é só me escrever ali no direct.
Eu já provei outras marcas daqui do Brasil e eu não gostei, gente. Tá? Talvez eu não tenha tido sorte, né? Mas eu não gostei. Então, a única, assim, ainda que eu indico é a American mesmo. É American Burs. É American Burrs. Quero trazer também umas outras broquinhas de porcelana para retirar o esmalte em gel e a blindagem, porque as brocas, aquelas 240, eu tô achando que elas não estão vindo muito 240, sabe? Estão vindo com o grano muito grosso e daí esquenta, né, quando passa na unha. Então, eu tô usando uma de porcelana, agora também da faixa vermelha. E eu quero ver se eu trago ela também, porque aqui no Brasil o preço é mais salgado e o grano dela não é tão bom. Olha como esse dedinho pequenininho tem muita cutícula pro tamanho dele. E é sempre assim. Não pode apertar, tá, gente? Bem superficial. Senão queima mesmo. Esfola, né? A pele. Você acha que algum cantinho ficou ruim, volta com o palitinho, não pode ter pressa, sabe, gente? Tem que... É um trabalho bem delicado e bem detalhista, assim, né? Limpando. E agora pro acabamento, vamos vir com a 7F. Passando bem devagarinho. Bem superficial, mas tirando todas as pelezinhas. Dá pra notar que tá bem superficial, né, gente? Vocês dão uma ajeitadinha ali com a unha. Se em algum cantinho, em algum lado, vê que tá muito sensível, ou a cliente reclama que tá sensível, não passa mais, tá? Ou dá uma passadinha muito de leve, muito superficial, se ainda tiver alguma pelezinha. Mas eu sempre falo no começo para cliente não passar dor,
para qualquer dor que ela sentir ou qualquer sensibilidade a mais assim que ela sentir, que não for o simples fato de sentir que a broca tá passando, né? Que ela me avise, porque senão na próxima vez que eu passar ali naquele local, eu posso queimar ela, né? Porque pode dar uma esfolada. Então, os cantinhos são sempre o mais difícil de fazer, né? Que a gente tem que ir com mais cuidado. Aproveita para limpar os cantinhos, se ficou alguma coisa. Ali saiu um sanguinho, tá vendo? Quando sai um sanguinho assim, depois que eu limpo com o sanitizer, eu gosto de pegar é tipo um cotonetezinho, bem pequenininho, e dar uma limpadinha com uma pedra úmida em spray ali para tirar aquele pontinho, porque pode ver que o sangrado não vai para frente, mas fica não fica esteticamente bonito na hora de pintar, né? Se ficar ali aquele pontinha coaguladinha ali, ó, de sangue. Tá? Geralmente o máximo de sangue que sai é isso, ó. Pode ver, nem escorre, nem nada, porque é uma pequena esfoladinha, não é um corte, ok? É muito superficial. É só uma parte que tava sensívelzinha ali. Aí a luz não ajudou, né? Agora. Às vezes a gente consegue ver já que a parte tá sensível. E às vezes é melhor deixar uma pelezinha do que ficar ali tentando levantar ela, né? Soltar ela. Ali vocês podem ver que parece que ainda tem cutícula para tirar, né? Que tem aquela marquinha ali. Mas não, é só a marca da broca mesmo que foi passada. Depois que passar o sanitizer e o olhinho de cutícula e tudo, hidrata aquela parte e volta a ficar lisinha, sabe? Ela só tá marcadinha ali. Pode ver, ó, que nessa posição dá pra ver que não tem cutícula lá. Às vezes é porque essa lâmpada ela é tão forte, né? Que qualquer
que até defeito que não tem aparece com ela, tá? Ó, agora vamos passar o sanitizer com uma gaze. Dou uma esfregadinha assim de leve para tirar todo o pozinho. E daí enrolo o palitinho nesse pedacinho de papel, né? Esse paninho, papel, não sei como é que chama, esse algodãozinho prensado, né? Para tirar bem dos cantinhos da unha com o sanitizer. Para que na hora de fazer a blindagem não fique pozinho ali, não dê descolamento depois e fique esteticamente bonito também, né? Limpando bem todos os cantinhos, embaixo da unha também. E é bom que passando assim, esse algodãozinho prensado com o sanitizer, a gente vai dando forma também para a cutícula ali, né? Para a área da cutícula, deixando ela mais certinha. Eu quis trazer essa unha com aquele acidente ali no cantinho, ó. Agora eu tô passando com a pedra úmida. Pra tirar ali. Daí dá uma apertadinha pra estancar. E agora vamos pra outra mãozinha. Então, como eu tava falando, eu quis trazer essa mãozinha com aquele acidente mesmo, para vocês verem de que acontece, né? E principalmente numa primeira sessão, essa é uma cutícula bem boa, é uma cutícula sequinha, mas que pode acontecer. Às vezes chega com a cutícula meio quebradinha ali no cantinho e pode acontecer. Mas geralmente a cliente diz que nem sentiu nada, que nem, sabe? É um simples queimadinho ali. Deixando bem acabadinho no cantinho. Pode ver que eu vou virando mesmo o dedo da cliente. Bom que assim ela já faz um exercício pro punho. É importante que a cliente deixe o dedo solto, né? Que não tensione ali o dedo, porque isso interfere também na retirada da cutícula, tá? A cutícula fica como tracionada ali. Olha que lindinho depois do acabamento. Aquela partezinha que vocês estão vendo ali em cima, ó, um pouquinho em cima da broca. É como eu disse antes, lá no outro dedo, é uma marquinha da broca que depois ela sai. E que às vezes a olho nu a gente nem vê, mas com essa lâmpada a gente vê tudo.
Então, ali tá bem sensívelzinho. Era onde tinha aquela cutícula quebrada ali. Geralmente, assim, numa primeira sessão, quando vem com a cutícula assim quebrada, é porque na vez anterior que fez com o alicate, essa cutícula foi quebrada com o alicate, né? Foi cortadinha ali. E ela vem assim. Mas com o passar do tempo ela já vai melhorando e o formato dela vai ficando diferente já, né? Vai ficando mais uniforme. E ali também é o dedinho que a cliente, a mãozinha que a cliente escreve. Então, nesse dedinho sempre tem algum calinho ali naquele canto daquele lado, né? Que é onde apoia a caneta. Algumas clientes têm um calinho bem grande ali. E como com o alicate nunca foi tirado, em algumas mãos que eu trouxe aqui para vocês, vocês vão ver que tem, às vezes tem bastante pele morta ali, sabe? Mas como com o alicate eles tiram só em alguns pontos em excesso, em alguns pontos superficialmente, só para deixar ali o formato, né? Com a broca a gente consegue tirar mais a pele morta ali e deixar um acabamento mais bonito depois, tá? Esse é um vídeo que eu gravei já faz bastante tempo. Então, só faltava eu colocar a voz nele. Eu nem lembro se teve mais algum acidente ou alguma coisa. Vamos ver juntas se nesse dedinho teve algum acidente. Esse cantinho tá bem sensível também, dá pra ver ali. Pra mim, esse dedinho é o mais complicado. É o que a gente tem que ir mais superficial. E às vezes a gente vê que tem um monte de cutícula. E a gente quer tirar lá toda ela. E por ser um dedinho sensível, né? Acontece algum acidente. Mas não foi dessa vez. Então, agora vamos com o sanitizer. Tira o pozinho da unha, dos dedos. Do polegar. Agora vamos limpar os cantinhos. Nunca esquecer esse passo, que é bem importante.
para deixar um acabamento bonito. Geralmente quando a gente lixa muito a unha, ou muda o formato, ou diminui muito o tamanho da unha, nesse passo fica muita pedacinho de unha ali embaixo, né, da unha, então tem que limpar bem. Se tiver que voltar, dá uma lixadinha, volta, dá uma lixadinha, limpa de novo, tira bem o pozinho. Vai sempre molhando esse algodãozinho prensado no sanitizer. E bom, meninas, vamos terminando por aqui. No próximo videozinho eu trago a parte da blindagem com as perguntas e respostas. Vou deixar o resultado final aí para vocês darem uma olhadinha. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o coraçãozinho, deixa um like, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, manda lá no Instagram, lá no direct, ou se quiser deixar aqui nos comentários também, ok? Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Um beijinho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!